queridos, nossa aulinha de história. Nós já chegamos no Volta e Revira. Quando chegamos no Volta e Revira, é porque nós já vamos fazer uma revisão, uma fixação do conteúdo dado. Lembram disso? Toda vez que chegam no Volta e Revira, é porque nós já vamos fazer uma fixação, uma revisão do conteúdo dado. Nós hoje vamos iniciar nossa aulinha de história na página 28 do nosso livro. Então vamos pegar o nosso livro, abrir na página 28 e ficar atento às explicações da tia, ok? Para depois da aula vocês poderem realizar as atividades. Vamos lá, começando? Muito bem. Volta e revira. Vamos ver o que nós trabalhamos. A moradia é dividida em cômodos, nos quais fazemos tarefas diferentes. Lembra que a tia ensinou que a nossa moradia é dividida em cômodos, tipo quarto, sala, cozinha, banheiro, varanda, quintal, aí vai depender quem mora em casa, em apartamento. E cada cômodo desse, nós realizamos tarefas diferentes nesses cômodos. A cozinha, deixamos para cozinhar, preparar os nossos alimentos. O banheiro nós utilizamos para fazer a nossa higiene. O quarto é utilizado para dormir. Muitas vezes, muita gente estuda no seu próprio quarto, né? Aí tem a sala, tem gente que tem uma sala só para ver televisão, tem gente que tem uma sala só para fazer as suas refeições, tem gente que não, que é uma sala única, onde ela vê televisão, onde ela recebe as visitas, onde ela faz as suas refeições também. É importante que todos da família colaborem nas tarefas domésticas. Nós falamos sobre isso, sobre dividir as tarefas domésticas, distribuir tarefas domésticas para todas as pessoas que moram na residência, que todo mundo tem condições de fazer alguma coisa para manter esse ambiente limpo, organizado, arrumado, né, gente? Mesmo as crianças, claro, as crianças também, elas precisam guardar seus brinquedos nos lugares certos, guardar os seus calçados, né? O calçado no lugar certo, colocar a roupa suja no cesto de roupa suja, não é deixar a roupa jogada para qualquer lugar. Comeu alguma coisa, bebeu alguma coisa, pega a loucinha e bota na pia, não vai largar em cima do sofá, em cima da mesa, não pode. Todos nós temos condições de realizarmos algumas tarefas em nossas moradias para ajudar a manutenção dessa moradia, a organização, a limpeza. Todos nós podemos fazer algo. Existe diferente tipo de moradia, casas, apartamentos, barracos, palafitas, entre outros. Nós até estudamos isso, né? Falamos das casas térreas de um andar só, dos sobrados de 2 andares, falamos dos apartamentos, que muita gente hoje mora em apartamento, a grande maioria. Falamos dos barracos, que são feitos com materiais reciclados, né? Madeiras, papelão, que infelizmente são pessoas que não têm condições de ter suas moradias. Falamos das palafitas, que são casas feitas de madeira com aquelas estacas compridas para que o rio, quando a maré subir, a água não invada a moradia. Falamos de moradia feita de palha, falamos de moradia feita de blocos de gelo, falamos também de caverna, a nossa caverna, que né, os homens da caverna se abrigavam ali. Nossa, falamos de castelos, falamos de tanto tipo de moradia que agora a tia nem está lembrando mais de tanto tipo de moradia que nós falamos. Para nós percebermos como é diversos o tipo de moradia. Falamos de moradia feita de barro, falamos de moradia feita de tijolos, falamos de moradia feita de madeira, falamos até daquelas barracas armadas no deserto, que tinha até uma manta de lã, porque à noite no deserto faz muito frio. Nossa, falamos muito, né, gente? As casas feitas de pedra, falamos sobre as casas feitas de pedra. O assunto foi extenso.
Leia o poema a seguir e depois responda as questões. Então, nós vamos ler o poema e depois vamos responder as questões de acordo com esse poema. O nome do poema, o título do poema é O Quintal. O Quintal. Quem escreveu esse poema foi Rosiane Murai, e Belo Horizonte, olha lá de Belo Horizonte. Vamos lá, ler o poema, ver os versos que a Rosiane fez. No fundo do quintal, amarelinha, esconde-esconde, jogo do anel, um amor e 3 segredos. No fundo do quintal, casinha de boneca, comidinha de folha seca. Quando não existe quintal, como é que se faz? Viu que legal? Ela fez a descrição de um quintal. Nesse quintal, que era nos fundos da casa, que está no fundo do quintal, lá nos fundos, muito bem, tinha a amarelinha desenhada. Eu espero que vocês já tenham brincado de amarelinha, porque é muito legal. E lá eles também brincavam de pique de esconde-esconde, brincavam da brincadeira de passar o anel, né? Um amor e 3 segredos, quer dizer, são brincadeiras que as crianças faziam antigamente, que hoje em dia vocês nem têm muita oportunidade de brincar assim, porque a grande maioria não tem nem quintal, né, gente? Aí fica difícil brincar, porque para descer para o play tem que ter um adulto para tomar conta de vocês, e nem sempre tem um adulto que tenha tempo para ficar no play horas esperando vocês brincarem, infelizmente. No fundo do quintal, casinha de boneca, estavam brincando de boneca e armavam a casinha de boneca, comidinha de folha seca. Pegava aquelas folhinhas secas e fingia que era comidinha de boneca, pegava o fogãozinho, a panelinha e fazia. Aí ela faz uma pergunta, sim, uma frase interrogativa. Quando não existia quintal, como é que se faz? Também não sei dizer, gente. Então vamos lá. Que brincadeiras são citadas no poema? Quais são as brincadeiras citadas no poema? Vocês vão retornar ao poema e vão copiar do poema as brincadeiras citadas. Em que tipo de moradia é mais comum haver quintal? Em que tipo de moradia é mais comum haver quintal? Que resposta você daria à pergunta feita no fim do poema? Porque ela perguntou, quando não tinha quintal, o que se fazia? Qual resposta você daria para essa autora? Vamos lá? Leia a pergunta novamente, pense, concentre-se e dê uma boa resposta. O conjunto de leis mais importante do país é a Constituição Federal. Garante uma série de direitos aos cidadãos, como a moradia. Então, moradia é um direito que todo cidadão tem. Agora, nem sempre é respeitado isso. Leia o artigo a seguir, observe a charge e, em seguida, responda as questões. Então, a gente vai ler o artigo, vai observar a história para poder responder a questão. Lembrando que ali está falando da Constituição Federal, a maior lei do país, e que nela diz que toda pessoa tem direito a uma moradia. Vamos lá? É um texto um pouquinho diferente para vocês, crianças de 7 anos. A moradia como direito. Artigo 6º. São direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção, a maternidade e a infância, a assistência aos desamparados, desculpa. Então, vocês vejam quantos direitos nós temos. Nós temos direito à educação, que eu até uma vez comentei já aqui na outra aula, que toda criança tem direito a estudar, que quando isso está na lei,
mas pode muitas vezes algumas crianças não estarem estudando por não ter vaga, porque não tem escola, porque a família não matriculou. Ter direito à saúde, até um hospital, está doente, procurar um hospital. Ter direito à alimentação básica, né? Agora, estou falando de adulto, a trabalho, porque criança não trabalha. Criança tem que estudar e ter lazer, brincar. Ter direito à moradia, o adulto tem direito à moradia, a lazer, claro. Temos que ter folga do nosso trabalho para que a gente possa se divertir com a família. Segurança, que são os policiais que fazem a nossa segurança, né? Previdência social, que é uma ajuda quando você está doente e não pode trabalhar. A proteção à maternidade. Toda mulher tem o direito a engravidar e a ter licença maternidade. Os pais também, que são pouquinhos tempo, né? Igual as mães, que são meses, os pais são alguns dias em casa. Ter direito a uma infância, assistência dos desamparados, aqueles que têm menos condições, eles têm direito que o país tome conta dessas pessoas. Brasil é o nome do nosso país. Constituição da República Federativa do Brasil, disponível. Aí tem o site, o endereço eletrônico, onde vocês podem acessar para saber maiores detalhes. Agora vem a historinha. Papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir? Claro! Todo brasileiro tem direito à moradia. Agora observe, gente, a imagem dessa historinha. Olha só. Observe. A criança faz a pergunta: papai, lê aquele conto de fadas para a gente dormir? E ele, prontamente, numa frase, claro! Olha só o ponto de exclamação. Claro! Aí, quando ele vai ler, todo brasileiro tem direito à moradia. Mas observe, essa família está numa moradia? Está numa casa? Está num apartamento? Está numa palafita? Eles são moradores de rua. Essa família está morando na rua. Então, esse direito à moradia está sendo cumprido? Não. Porque essa família está morando na rua. Todo brasileiro tem direito à moradia. Essa historinha foi feita em 2008. Será que eles estão fazendo o que manda a lei? Não, né, gente? E vocês também já devem ter passeado de carro pelo nosso bairro, por Jacarepaguá, ou fora do nosso bairro, e já deve ter observado várias pessoas com a condição de moradores de rua. Atualmente estão morando na rua, porque eles não têm uma moradia, não têm um lugar para morar. Tia já explicou que a moradia, ela nos protege do calor, do frio, do sol, da chuva, nos protege do ataque de alguns animais, né, do incômodo de uma pessoa, que todos nós precisamos ter um lar para convivermos com a nossa família. Essa família, infelizmente, não tem uma moradia. Eles estão morando na rua. Isso é triste, né, gente? Muito triste. Agora vamos responder de acordo com essa historinha que nós vimos. E o que vocês descobriram com tudo que a tia falou aqui. Onde vive a família representada? Aonde que ela está vivendo? É um lugar apropriado para uma família viver? São duas perguntas. Onde vive a família representada? É um lugar apropriado para uma família viver? Vocês acham que é um lugar apropriado? Letra B. No município que você vive, há pessoas na mesma situação das personagens mostradas? O que você pensa sobre isso? Então, primeiro,
onde nós moramos aqui, no nosso município, no município do Rio de Janeiro, há pessoas da mesma situação dos personagens? Cansamos de ver. Aqui mesmo, na Taquara, na localidade da escola, você anda um pouquinho pela Taquara, mais tarde você começa a ver pessoas botando lá o papelão para dormir, forrando o chão para dormir, debaixo das marquises, assim, nos lugarzinhos, né? Então, no nosso município tem. O que você pensa sobre isso? Aí, o que vocês pensam sobre isso? Sobre as pessoas que não têm moradia, que têm que viver em condições de moradores de rua. Ali tá, discuta com os colegas, nós não vamos discutir que cada um está na sua casa, mas vocês podem escrever a opinião de vocês. Letrinha C. O trecho lido pelo pai na segunda cena se refere ao que está registrado na Constituição Federal. O direito à moradia, assegurado pela lei, é respeitado na situação mostrada? Essa lei diz que todos nós temos direito à moradia. Isso está sendo respeitado por essa família da história? Sim ou não? E por quê? Vocês vão dizer por quê? Vocês vão dizer, sim, está sendo respeitado porque elas têm uma casa para morar, não está sendo respeitado porque elas não têm a moradia delas, vivem em condições de moradores de rua, e cada um vai escrever com as suas palavras, vai explicar da forma que você entendeu. Observe a moradia abaixo e responda as questões. Quer dizer, vocês vão escrever. Ali está dizendo oralmente, mas eu quero que vocês escrevam para registrar, para na hora que estudar, tá tudo aí. Que aspecto dessa moradia mais chama a atenção de você? A sua atenção, vamos lá. Nós percebemos que isso daí é uma oca, uma moradia indígena, construída com palhas e tal. Então, observe. Aí está até escrito, oca, lá no Parque Indígena de Xingu, no Mato Grosso. Essa foto foi tirada em 2011. Então, observe e vê que aspecto dessa moradia mais chama a atenção de vocês. Aí você vai escrever, cada um vai fazer o seu na sua casa. Destaque ao menos duas diferenças entre essa moradia e as moradias mais comuns no lugar onde vocês vivem. Então, vocês destacar é colocar pelo menos duas diferenças entre essa moradia indígena e a moradia em que nós vivemos. Aqui, a nossa moradia, a maioria pelo menos, mora ou em casa ou em apartamentos. Nós aqui não moramos em castelos, não, né? Então tá bom, muito bem. Nem iglu, nem cabana de deserto, muito bem. Então, eu quero que vocês comparem essa moradia com a moradia comum aqui no nosso bairro, na nossa cidade. Aí vão destacar pelo menos duas diferenças entre essas moradias. A última atividade realizada na nossa aulinha de hoje. Desenhe e pinte a fachada de sua moradia. Fachada é a frente da sua casa, da sua moradia. Tia, eu moro em apartamento, então eu tenho que desenhar o prédio? Exatamente. Vocês vão desenhar o prédio que vocês moram, desenhar a fachada, pintar da mesma cor, botar as janelinhas, a porta da portaria. É isso que eu quero que vocês façam. Tia, eu moro numa casa térrea. Então, vocês vão fazer a mesma coisa. Vão para frente da casa de vocês, vão olhar a fachada à frente da casa de vocês e vão procurar desenhar, pintar do jeito que é a casa de vocês. Tia, eu moro no sobrado. A mesma coisa. Vai lá para frente do sobrado, olha tudo direitinho, aí depois desenhe
e pinte do jeito que é a moradia de vocês, a fachada da casa de vocês, a parte da frente. E o último exercício, muito fácil. Ligue as moradias aos materiais mais usados em cada tipo de construção. Mais usados. Porque para construirmos uma moradia, nós podemos usar diversos materiais na mesma moradia. Mas aí está falando os mais usados. Então, nós temos a primeira moradia, feita de barro, casa de sapê. Nós temos a segunda moradia, depois nós temos a terceira, a quarta e a quinta. E do outro lado, nós temos os materiais que foram utilizados na construção dessas moradias. Aí vocês vão olhar tudo direitinho, não vou dar dica, porque a foto está aí, a foto está mais explicada do que qualquer palavra. Vocês vão olhar bem direitinho lá para a moradia e vão olhar direitinho para a foto que está aí dos materiais utilizados. É o mais utilizado, que tem mais e maior quantidade na moradia, tá bom? Então, gente, esse trabalhinho é fácil e por hoje é só. Bye!